Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso. Finalmente hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso falando e abordando as linhas de amplitude do ajuste. Vamos abrir aqui dentro do Profit e na saída desse vídeo vocês também terão na loja do Profit as minhas linhas de amplitude. Entram lá na loja do Profit, digita Tubiaré ou linhas de amplitude do ajuste, linhas de amplitude diária, vocês vão encontrar. Comprando o indicador, você já consegue aqui em inserir indicador. Ao digitar Tubiaré, já vai aparecer aqui as duas opções, linha de amplitude do ajuste e linhas de amplitude diária. Hoje falaremos das linhas de amplitude do ajuste. Vou marcar aqui em inserir e aqui estão elas. Pessoal, quero que vocês prestem bastante atenção porque essas são as linhas principais do meu operacional, tá? São as linhas mais importantes, justamente por conta dos vídeos passados, do quão o ajuste é importante perante o mercado, né? A gente tem aí que em quase 70% dos dias ocorre o toque no ajuste. E por conta disso eu criei as linhas de amplitude do ajuste. O que são as linhas de amplitude? O que eu pensei foi o seguinte: em dias que ocorre o ajuste, eu resolvi mapear, pegar o quanto o mercado se desloca a partir do toque do mesmo. Então, a partir que ele toca no ajuste, qual é o máximo que o mercado se desloca? Eu peguei esse máximo dia a dia, fui fazendo uma média ponderada exponencial e cheguei nos valores de linhas do ajuste que são atualizados mês a mês. Uma coisa importante é o seguinte: tem que dividir em dois casos o ajuste. Caso a abertura do dia venha acima do ajuste, porque o ajuste, igual nos vídeos passados, ele é calculado sempre no dia anterior, então fechamento do dia a gente já tem o valor do ajuste. Se a abertura do dia atual vier acima do ajuste do dia anterior, nós temos um ajuste do tipo venda. Por quê? Porque se ele abre acima, eu consigo mostrar aqui dentro do gráfico, ó, essa linha pontilhada é sempre a abertura do dia. Se a abertura aqui do dia, igual aconteceu neste dia, abriu acima, nós temos que o preço ele tem que buscar o ajuste para baixo. Se a gente tem uma busca para baixo, justamente temos um ajuste do tipo venda, porque a partir do toque no ajuste, temos que o mercado vai se deslocar ao máximo até a linha de amplitude. Vamos pegar um dia aqui para compra, vocês verão, ó, venda, abertura acima, aqui abertura abaixo. Abertura abaixo tem que buscar então para cima o ajuste, nós temos um ajuste do tipo compra, porque ele está buscando o ajuste para cima. A partir que ele se desloca no ajuste, nós temos a tendência de buscar as linhas superiores. Dividindo nesses dois casos, ajuste para compra e ajuste para venda, nós conseguimos calcular as linhas de amplitude para esses ambos os casos. Eu dividi nesses casos. A partir que toca no ajuste e a abertura está acima, eu peguei a distância máxima a partir do toque do ajuste até a mínima daquele dia, ou seja, o máximo que ele foi a partir que ele tocou o ajuste. E no caso da compra, algo análogo, se a abertura do dia veio abaixo, o ajuste está acima, então eu peguei da máxima do dia a partir do toque do ajuste até o ajuste em si. Então, tendo essa amplitude do ajuste, qual que é o raciocínio em questão? Eu tenho, em média, qual o máximo que o mercado vai a partir do toque no ajuste, que é justamente essa linha aqui de amplitude. Então, vamos lá para o indicador em si. A primeira linha aqui laranja, ela é a linha do ajuste. E essa última aqui é justamente o valor total dessa amplitude, ou seja, o máximo que o mercado vai em média exponencial quando toca o ajuste. O mercado abriu, tocou no ajuste, qual é o máximo esperado que ele vá? Até essa linha aqui. Mercado abriu, tocou no ajuste, qual é o máximo esperado que ele vá? Nessa linha aqui. Abriu, tocou no ajuste, o máximo esperado que ele vá nessa linha e assim por diante. Esse dia aconteceu bem isso, ó. Repara que o mercado abriu, tocou no ajuste, segurou aqui e depois voltou. Basicamente isso, essa é a amplitude do ajuste. O que são essas duas linhas aqui no meio? Justamente metade do valor do ajuste e 61,8 do valor do ajuste. O que eu fiz foi pegar um range aonde pelo menos ele tem que cumprir metade do valor das linhas de amplitude do ajuste, porque dessa forma eu tenho que mercado tocou no ajuste, ele tem um meio aqui que é metade do movimento a considerar e depois total, tá? Na maioria das vezes
vezes veremos o que aconteceu exatamente nesse dia, aonde o mercado ele abre, toca no ajuste, busca o meio das linhas de amplitude e recua. É bem comum às vezes ele ficar preso nesse range aqui dos 50% e 61.8. Peguei justamente pontos de Fibonacci para isso. Olha, a mesma coisa nesse dia, o mercado vem, toca, segura aqui e depois volta, tá? O mercado vem, toca, segura, volta. Esse dia não teve toque no ajuste, é como ele ficar preso nessas linhas. Olha esse dia aqui, ele vem, segurou, voltou e depois foi na linha total, aonde também segurou o preço. Então é comum ele ficar fazendo esse tipo de movimento. Beleza até aí? Então eu tenho o valor total da minha amplitude, que nada mais é que uma média exponencial, e tenho os valores de 50 e 61.8, que com esse mesmo valor, né, buscando percentualmente o valor da amplitude. Lembrando que as minhas linhas de amplitude nada mais são que um mapeamento estatístico dos últimos 10 anos de como funciona o ajuste e o toque no ajuste. Agora vocês devem estar se perguntando o que são essas linhas aqui em azul. O raciocínio é análogo, só que eu chamo de amplitude contra. Quando tem o toque no ajuste, o que eu pensei foi qual é o máximo a partir do toque no ajuste que o mercado vai contra, ou seja, ele tocou e recuou. É exatamente essa linha em azul. Essa linha em azul é a amplitude contra em dias onde tem o toque no ajuste. Então eu sei que quando o mercado ele abre e ele fica preso nessas linhas, é o máximo de movimento que ele tende a ir antes de querer buscar a amplitude em dias que não ocorreram o toque no ajuste. O valor total dela é aqui e analogamente, igual eu falei anteriormente, com as outras linhas, 50% desse valor, 61.8. Então eu sempre coloco esse range e aí a gente começa a observar algumas coisas. Ó. Mercado abriu, foi buscar a linha, mercado abriu, tocou na de 50%, segurou, ficou bem lateral, mercado abriu, segurou um pouco na de 50%, depois foi na total. Aqui, vamos pegar esse exemplo que é muito bom. Mercado abriu, ele não segurou na região dos 50 e 61, segurou um pouco na de 100 e passou. E por que eu criei essas linhas? Justamente por conta de dias aonde o mercado passa da 100%. Se o mercado passou da 100%, ele está indicando uma coisa para mim: eu não irei tocar no ajuste. Se ele não vai tocar no ajuste, temos a nossa última linha do indicador, que é justamente a amplitude em dias que não ocorreu o ajuste. Daqui para cá é a amplitude onde em dias que não teve toque no ajuste, qual o máximo que ele foi? É exatamente essa linha aqui na cor vinho. Se o mercado ele abre dentro do range das minhas linhas, passa ela, eu já tenho que parar de tentar buscar operações no sentido do ajuste e tentar buscar operações no sentido contrário. Então o meu operacional tem um viés de sentido, que é buscando o ajuste. Caso ele passe esse range máximo, que é justamente as linhas de amplitude contra, aí sim eu tenho que inverter a mão e tentar buscar ela ali em cima, que foi exatamente o que aconteceu nesse dia. Repara que depois ele ficou bem lateral, próximo da linha contra. Na maioria dos dias você vai ver isso daqui, tá, pessoal? O mercado abrir e ficar preso dentro desse range, porque justamente você vê que as linhas de amplitude contra, elas seguram demais. Você acaba vendo isso, ó. Repara que ele vem, passa. Esse dia aqui teve toque no ajuste, tá? Mas você vê que ele fica bem preso no range das linhas de amplitude. Olha só. Tudo bem? Essas são as definições das linhas de amplitude. Agora eu quero falar algumas estatísticas interessantes para vocês. Na maioria dos dias, nós teremos o toque no ajuste, igual falamos em vídeos anteriores. A partir que ele toca no ajuste, nós temos que em mais de 2/3 dos dias temos o toque aqui nas linhas do meio, ou seja, 50%, 61.8. E em quase 50% dos dias temos o toque na linha total. Por si só, temos que em mais de 70% dos dias, a partir do toque no ajuste, eu tenho que o preço vai buscar pelo menos metade no movimento, ou 61.8 do movimento. A partir disso, eu tenho que em quase metade dos dias ele busca o movimento total. Então são estatísticas, falando assim de maneira probabilística, muito favoráveis pra gente fazer. A partir do toque no ajuste, nós temos o que fazer, como se comportar perante o ajuste. E a mesma coisa aqui nas linhas contras. A partir que ele toca e segura aqui, nós temos o que? Pontos de resistência para tentar buscar o ajuste. Passou dessa linha aqui, que é o movimento máximo esperado, aí sim eu tenho que inverter a mão e tentar buscar a linha oposta. Você vê que a distância entre elas geralmente é grande, então é uma quantidade de pontos bacana para se buscar, mesmo se você estiver tomando stop com convicção, tentando fazer operações aqui, buscando o sentido do ajuste. Essa é a forma que eu opero, é a forma que funciona para mim. Além disso, eu também criei o que eu chamo de regiões do ajuste, que é o que eu vou falar na próxima aula, mas basicamente falando é aonde a abertura do dia abre perante as linhas do ajuste.
Se eu já tenho no dia anterior a linha sempre definida, eu tenho as linhas de amplitude também sempre definidas. A partir da abertura do dia, se o mercado abrir entre o ajuste e a primeira linha azul, ou seja, a linha de 50%, eu chamo de região 0, é a região mais propensa para o toque no ajuste. Ele pode abrir nessa região, entre as duas linhas, ou seja, entre a 50 e a 61, depois da 61 entre a 100, ou seja, entre a 61 e a 100, e depois da 100. Essas são as regiões 0, 1, 2 e 3. Dependendo da região, a probabilidade de tocar ou não no ajuste é maior e eu me comporto de maneira diferente do jeito que ele abre no dia. Se ele abre na região 1, 2 ou 3, eu vou me comportar de maneira diferente da região 0, aonde é a região que mais tem o toque no ajuste, tá bom? O próximo vídeo eu vou abordar mais a fundo como funcionam essas regiões, explicar os conceitos dela e falar das estatísticas envolvidas dela. Mas o importante para vocês, para esse vídeo, é entender como funcionam as linhas de ajuste, entender que eu não só tento buscar o ajuste, que é quase 70% dos movimentos ocorrem nele. A partir do toque no ajuste, eu tento fazer exatamente a busca nas linhas de amplitude. Então eu tenho sempre um movimento muito bem definido de como fazer. O ajuste ele é definidor de sentido para mim. A partir que temos o toque no ajuste, eu sei como me comportar. Se ele abrir mais distante do ajuste, eu sei como me comportar. Então eu criei cenários aonde, dependendo da situação, vou utilizar um conjunto de ferramentas e vou me comportar de determinada forma. Eu criei linhas aonde eu sei o máximo que ele pretende ir, passando disso vou me comportar de maneira diferente. Criei as linhas para saber em qual abertura vou me comportar e como irei me comportar, e a partir do toque no ajuste, o que fazer, qual o máximo buscar em média. Então você vê que é um operacional extremamente poderoso, porque só com probabilidade estatística, analisando os últimos 10 anos de pregão, eu consigo ter em média como o mercado se comportou usando as linhas de amplitude que são atualizadas mês a mês. Os valores delas se alteram mês a mês. Por quê? Porque eu pego o último mês agregado, adiciono ao que eu tenho de base de dados e recalculo todos os valores das linhas de amplitude. Aqui eu mostrei o exemplo para o índice. Esse indicador funciona tanto para o índice quanto para o dólar. Carregando aqui as linhas, você vê que também funciona, aparece aqui para o dólar, ó. O dia de ontem, por exemplo, repara como ele abre aqui o que eu chamaria da região 2, né? 0, 1, 2, abriu na região 2 e ficou preso nas linhas por um longo tempo. Passou das linhas, o que ele resolve fazer? Buscar a linha de amplitude em dias que não teve toque no ajuste. Repara que o mercado realmente respeita bastante isso. O dólar funciona de maneira análoga ao índice, tá? Abriu aqui, tocou, voltou, abriu, segurou nas linhas contra. Esse tipo de operação eu adoro fazer, que o mercado abre, segura no range de 50 e 61 e depois busca o ajuste. Fazendo uma entrada aqui nessa região de linhas, a gente tá falando aí de uma distribuição de quase 40 pontos no dólar. Para quem opera dólar sabe que é uma quantidade bem bacana de buscar. Do ajuste até ali, ó, também uma operação aí de 30 a 35 pontos. Então, situações acontecem, eles dão margem para isso, tá? O indicador ele consegue mostrar para vocês diferentes cenários e como se comportar perante eles, tanto para o dólar quanto para o índice. Ele funciona, as estatísticas são análogas. No próximo vídeo irei falar sobre as linhas de amplitude a fundo e as suas regiões, principalmente falar sobre as regiões e as estatísticas envolvidas, porque dependendo da região mudam-se as estatísticas. Por fim, se atentem a uma coisa. Aqui, o indicador que eu criei vai estar na loja do Profit, vai estar também na nossa plataforma, todas em versão beta, tá? Vou estar disponibilizando aí para o público. Toda vez que virar o mês, eu vou atualizar as linhas e aí vocês precisam atualizar também da loja do Profit, tá bom? Vocês vão perceber que as linhas vão desaparecer de um mês para o outro, porque justamente eu coloquei essa trava de um mês de visualização para vocês conseguirem ver as linhas do último mês. Porque como eu atualizo mês a mês as linhas, o Profit ele não tem hoje uma função onde eu consigo mostrar o histórico de como foi os valores das linhas mês a mês. Se você for voltando aqui, ó, você vai ver que eu coloquei um bloqueio do último mês, porque justamente as linhas param de ser eficazes, porque justamente aqui só tá o valor definido das linhas do último mês. As anteriores eu utilizei o cálculo dos dias até então anteriores. Eu fiz esse bloqueio porque o Profit hoje ele limita, ele não permite colocar esse histórico de valores ao decorrer dos meses. Eu só coloco
coloco o do último e disponibilizo para vocês esse histórico de valores de qual foi a linha de amplitude de 2020. Vai ter na nossa plataforma, porque na nossa plataforma tem essa base de dados no banco de dados, mostrando o valor das linhas dia a dia, mês a mês, ano a ano. Aqui do Profit eu sempre vou deixar a visualização até o último mês e com as linhas atualizadas até o último mês, porque é justamente o que a gente quer utilizar. O indicador ele serve para operar conta em tempo real, né? Como o mercado se comporta em tempo real. A parte de histórico vai ficar para nossa plataforma de investimento. Aí sim vocês poderão ver os valores das linhas e tudo mais. Beleza, pessoal? Só esse disclaimer porque é uma limitação do próprio Profit. O Profit hoje não permite que eu faça uma consulta em banco de dados utilizando historicamente os valores e mostrando esses valores historicamente. Beleza? Então, na próxima aula eu vou falar sobre as regiões das linhas de amplitude e após disso fechamos finalmente o curso com as linhas de amplitude do ajuste, e aí o próximo módulo eu vou falar sobre análise de candle e parte também de contratos, como fazer operações em conta real, abordar como funciona o meu gerenciamento de risco e afins, tá? Mas do operacional das linhas de amplitude é isso daqui mais a parte de regiões. Eu demorei bastante para gravar esse vídeo, acabamos ficando parado por conta da criação da plataforma nossa de investimentos, que vai ser uma plataforma que vai mostrar as ferramentas que eu utilizo diariamente para vocês e disponibilizar para vocês isso. Então eu acabei ficando aí um intervalo grande sem publicar vídeos, mas agora estamos voltando com tudo, tô conseguindo me organizar e produzir bastante para vocês. Então é muito importante que vocês deixem simplesmente o gostei, compartilhem com o máximo de gente os nossos vídeos para que a gente possa continuar esse projeto que é 100% gratuito. Até o próximo vídeo e abraço!